E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o André, faço parte da equipe da EMA Software e vim aqui nessa videoaula falar um pouquinho para vocês sobre o EMA PDV. PDV, para quem não sabe, né, é ponto de venda e ele é um software integrado aos ECFs, emissores de cupom fiscal. Esse software aqui tem algumas particularidades perante a legislação. Ele precisa estar homologado, né? E essa homologação hoje em dia é por estado. Então, em Santa Catarina, a gente sabe que tem PAF-ECF. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente sabe que tem o NFC, o Nota Fiscal de Consumidor, ou o CFE, que é o Cupom Fiscal Eletrônico, né? Tem alguns que chamam desses dois nomes aí. Em São Paulo, por exemplo, existe o tal de SAT, que é o Sistema de Atendimento. Então, quais as diferenças entre eles? O cupom fiscal normal aqui, o PAF-ECF, ele emite o cupom fiscal eletrônico em impressoras fiscais. O cupom fiscal eletrônico, ele faz a emissão através do nosso PDV, porém, ele transmite eletronicamente. Tá? Toda transmissão do cupom eletrônico é feita com a autonomia da EMA. E ele imprime esse cupom fiscal e lá no final vai sair um QR Code para que você possa consultar no Cefaz esse cupom. Isso o governo quer ter a informação em tempo real. Já o SAT, que é o PDV lá no estado de São Paulo, por exemplo, eles estão vendendo um equipamentozinho. É um equipamento que é uma antena que já faz toda essa transmissão de maneira automática. Ou seja, a transmissão desse cupom eletrônico não é feita pelo nosso sistema. A gente só manda um comando para esse hardware e o mesmo faz todo o processo de transmissão. Tá certo? Então é um pouco complexo esse assunto, é um software de certa forma complicadinho de se configurar. E algumas palavras que eu gosto sempre de salientar para que vocês fiquem mais ambientados com o ambiente de PDV os equipamentos de ECF que existem, as marcas, por exemplo. A gente na EMA aconselha bem mais os nossos clientes a usarem Daruma e Bematec. São impressoras robustas e muito bacanas. Mas isso também varia de estado. Lá em São Paulo, por exemplo, a gente sabe que a Epson é o carro-chefe do mercado. E existem outras aí como NCR, Sueda, Urano, enfim, nem lembro de todas elas aqui de cabeça, mas são só alguns nomezinhos para que vocês saibam que o nosso software é homologado com todas essas impressoras e caso apareça alguma nova aí de mercado tal, é bom vocês sempre consultarem a EMA antes para ver se estamos homologados nessas ECF que a gente comentou aqui agora. Tá? Algumas características da arquitetura desse software. Então ele é um software parecido com os que vocês vejam em supermercados, por exemplo. Né? Inclusive a gente tem diversos clientes de mercados pequenos utilizando essa ferramenta. E ele tem uma característica bem comum e é obrigatória, inclusive quando se trata de PAF-ECF, a questão de ser standalone. Ou seja, o standalone funciona independente de rede. Imagine lá dia 10 no supermercado, aquelas filas enormes, alguém vai lá e chuta o cabo no servidor e cai a rede, todo o mercado parar. Isso não pode. Então toda a arquitetura desse software aqui, ele não funciona conectado no seu banco de dados. Ou seja, ele trabalha todo em memória, carregando os dados de arquivos XML. Ele só funciona com o nosso MRP e o MRPX, ele não funciona com outros produtos. Tá? Ele carrega esses dados na memória e vai trabalhando em memória. E gera pequenos arquivos XML de cada cupom fiscal. Se estiver na rede, nós temos um outro softwarezinho aqui, que é o EMA Copiador, que se encarrega. Cada vez que finalizou um cupom, ele sabe, vai lá, pega esse arquivo e joga para o seu servidor. Tá? Mantendo as informações tudo online e em tempo real, desde que a rede esteja funcionando em perfeito estado. Um outro software que funciona junto com esse daqui, que é onde a gente faz a configuração e a integração, é o EMA Integrador. É o software responsável por integrar o ERP ou RPX com o PDV. E também no EMA Integrador é onde você configura todos os periféricos que vêm junto dentro de um sistema de PDV.
Que periféricos são estes? Gaveta, a gaveta ser uma gaveta eletrônica, então cada vez que eu vou finalizar um cupom, ele abre a gaveta para mim. Vou fazer uma sangria de caixa, ele abre a gaveta. E tem algumas teclas de atalho para que abra a gaveta automático também. Lá você configura o leitor do CMC7, que é o leitor código de barras do cheque, tá? Para que facilite aqui a digitação dos cheques dos clientes, principalmente de terceiros. O sistema trabalha com a impressão de cheques no PDV, desde que o cliente possua impressora de 2 estações. Tá? É possível fazer o preenchimento do cheque pelo nosso sistema de PDV. Ele é integrado com scanners. Scanner, quando eu falo que é para ler código de barra, tá? Não é aquele scanner lá de ler imagem, não. É aquele scanner que o caixa do supermercado vai passando os produtos. Pip, pip, sabe? Aquele scanner serial. E você pode também ter o scanner cheira-cheira, que a gente chama, né? Que é aquele que você tem que apertar um botãozinho. Isso é bem pouco utilizado em sistemas assim que fazem self-service. Temos também aqui a integração com a balança. Tá? O cliente chega ali com um produto. Tem 2 jeitos de se integrar com a balança. Tá? O cliente pode pesar o produto na hora que ele está ali no caixa. Aí o sistema tem uma tecla onde você aperta a balança e vai abrir uma tela ali para que você bote o produto. Ele vai estar captando os dados que a balança está pesando. E a hora que pesou, estabilizou, você vai dar um Enter e ele vende aquela quantidade daquele produto no sistema. E o outro jeito de integrar com balança, como funciona? Você tem lá do seu sistema de retaguarda, no integrador ou no RP, deu uma carga na balança com seus códigos e com seus preços, aquela balança interpretou esses códigos lá na EPROM dela, ela vai imprimir os códigos de barra, e todo código de barra que é emitido por balança, ele sai com o número 2 na frente, tá? Diferente dos padrões aí que é 789, se for um produto brasileiro, ou outros números. Com balança, no Brasil, sempre sai o 2 na frente. Então ali a sequência é o 2 na frente, depois vem ali o código do produto, o peso e o preço unitário. E aí o nosso sistema, quando você vai ler aqui esse código de barra, ele já sabe, é o 2 que está na frente, então é um produto de balança, ele pega a próxima sequência ali que é o código, o preço, multiplica pela quantidade e já imprime de maneira automatizada esse negócio da balança. Outro periférico que a gente tem aqui é a questão de teclados. Para você configurar o seu teclado, que tecla que você quer que abra cupom, que tecla que finaliza cupom, cancela cupom. Todas as funções de um PDV você pode configurar. E por que a gente fez essas teclas configuradas e não é um teclado padrão? Exatamente por causa dos teclados reduzidos. Então você pode ir lá comprar um teclado da Gertec, da Keytec, onde você configura as teclas, ele já vem pronto para o supermercado, né? A funçãozinha ali, finalizar com Mastercard, Visa, dinheiro, cheque, tudo isso facilita muito a vida do operador, que geralmente não são pessoas muito instruídas e precisam de velocidade para fazer a operação do caixa, né? Outro periférico que vem integrado com ele, né, é a questão do PINpad, para você fazer o pagamento com cartão de crédito. Então o nosso sistema ele é homologado na parte de TEF, a gente se integra lá com o softwarezinho do PayGo, por exemplo, e as bandeiras que a gente está homologado é o American Express, Visa e Mastercard. Tá? Então, acho que eu falei todos os periféricos aqui que são utilizados dentro de um PDV. Só é importante falar que o nosso TEF hoje ele só funciona de maneira discada, ou seja, é através de modem, ou se já tem internet, o PayGo já faz toda essa transmissão pela sua internet. A gente ainda não tem a questão do TEF dedicado, que seria uma transmissão com uma X25 ou novos hardwares, aí, equipamentos mais modernos. A gente só trabalha com uma modalidade de TEF atualmente. Algumas funções na tela do PDV aqui então, só para clarear um pouco mais. Identificação do produto pelo código de barras ou pelo código do item. Tá? Código de barra pode ser de 8 caracteres, o EAN8, o EAN13, EAN39, dependendo aí o sistema já faz esse controle. A questão de desconto, você pode dar desconto em reais ou desconto em percentual. Caso você puxe lá do pedido, ele já traz os descontos e toda a negociação que foi feita no pedido, ele já traz e emite aqui no cupom fiscal. Fechamento da venda com múltiplas formas de pagamento, então você pode pagar um pouco em dinheiro, um pouco em cheque, um pouco em cartão. Emissão de carnês, né? Sabe, sair aquele cupomzinho fiscal e lá embaixo sair as parcelas, ó, essa compra, você pode repetir inclusive os produtos que foram comprados
e lá os vencimentos de cada parcela, né? Geralmente em 2 vias, você assina uma, fica com uma e a outra vai para o cliente, tá? Você pode configurar quantas vias quer, porque se for uma impressora térmica que ele só tem uma via de papel, você tem que imprimir uma via para o cliente e outra via para você assinar e ficar com você. Então o sistema permite que você configure essa parte de carnês. Impressão de relatório NSF com os dados do parcelamento da venda. Basicamente é a mesma coisa que o carnê, só que pode ser com cheque também. Todos os cheques que o cara deu, que o cliente nos deu, a gente imprime lá para que o cliente assine só para confirmar que foi os cheques. Bloqueio de venda para clientes inadimplentes, controle de desconto máximo e promocional ou por produto, consulta rápida de preços, consulta de estoque na base local, tá? Algumas funções da tela de administração que a gente tem. Fechamento do caixa para troca de operador, e lá dentro desses fechamentos existe a opção de suprimentos e sangria. O que é suprimento, gente? É uma reposição de dinheiro no caixa. Vou lá suprir uma falta de caixa. E sangria, o que é? Meu caixa está com muito dinheiro, eu vou lá e vou fazer uma sangria. Vou tirar as notas de 50 para não sofrer um assalto, ou não cabe mais mesmo na gaveta, a gente vai lá e faz uma sangria recolhendo aquele dinheiro. E aí tem que ter um documentinho impresso para que comprove na hora de fazer o fechamento do caixa. Consulta rápida de preço, consulta de estoque online, controle de acesso por senhas, né? Inclusive a nossa senha pode ler com código de barra. Então imagine que o supervisor da loja ele tem o seu crachá com um códigozinho de barra. Você só vai lá e passa a senha, a hora que perguntar, por exemplo, cancela o cupom fiscal, vai pedir a senha do operador. Você vai lá, só passa seu crachá, ele lê o código de barra e já libera, ok? Menu fiscal, com as opções exigidas por lei, para que sejam impressos a todos os relatórios fiscais que o PAF-SF, por exemplo, exige, tá? Leitura da memória fiscal. Agora aqui algumas funções que são integradas com o nosso Contas ERP e o Contas Balcão. A emissão de pedidos e orçamento, né? Você faz lá pelo sistema de ERP ou do balcão, e o nosso sistema de PDV importa e vem com todas as características que você já deixou lá no pedido, tá? Negociação, tabela de preço, desconto, condição de pagamento, médio de pagamento, o cliente, o vendedor, tudo isso já vem de maneira automática para o PDV, tá? Controle de conta corrente, contas a receber e créditos, emissão de carnês duplicados e promissória, impressão de etiquetas em impressores de transferência térmica, né? Por que a gente bota isso daqui? Porque às vezes você quer passar código de barra para agilizar o seu atendimento aqui no caixa, só que não tem, os seus produtos não têm código de barra. Então você pode configurar no RP, imprime esses códigos de barra e seu produto já vai ter mais agilidade aqui no PDV. Lembrei aqui uma coisa agora que é bastante utilizado, tá? Em alguns clientes que são pequenos, assim. Uma padaria, por exemplo, que não tem o código de barras de um sonho, de um pão de queijo. Geralmente esse pessoal faz uma cartelinha, um catálogozinho pequeno, um cardápio, e já deixa esse código de barra pré-definido ali no caixa. Então quando a pessoa comprou pão de queijo, vai ali e passa o código de barra nessa cartela, tá? É uma funcionalidade comum aí para quem usa PDV. Permite o cadastro do cliente no momento da venda, então é uma funcionalidade bacana que tem no PDV também. É um cadastro bem resumido mesmo, só para botar nome, telefone, e o CNPJ ou CPF. Permite aqui identificar o cliente numa venda, né? Às vezes chega aqueles representantes que precisam levar notinha para a empresa. Cheguei aqui agora e vai dizer assim para o pessoal do caixa, eu vou precisar de nota fiscal. Você vai lá, já pergunta o CPF, o CNPJ dele, onde precisa sair, qual o nome. O cupom fiscal já imprime lá no clichêzinho dele, lá no cabeçalho, quem é o destinatário desse cupom. Quando está funcionando lá em São Paulo, tem a nota fiscal paulista também, nosso sistema já está totalmente preparado. No Rio de Janeiro, que tem o cupom Mania, por exemplo, a gente também já atende os requisitos, ok? Bom, e aí vem relatórios aqui de fechamento de caixa por forma de pagamento, fundo de caixa, sangria, desconto médio, total de clientes atendidos. Então são algumas funcionalidades que ele tem aí. Aqui ele mostra mais algumas características. Aqui a imagem do fundo dele, você pode personalizar botando o logotipo da sua empresa, tá? A gente tem vídeo lá no AVE explicando como que faz isso. É basicamente isso aí, pessoal. A nossa dica quanto ao PDV, ele é um software que pode dar bastante suporte. Geralmente as empresas que utilizam ele trabalham 24 horas ou em shoppings,
que atende muito consumidores finais, então não dê muito desconto não na hora que vocês for venderem um PDV, tá? Porque geralmente ele dá um pouco mais de problema do que um RP, que geralmente o RP depende só da EMA. Agora um PDV depende muito de hardware, tem muita comunicação com USB, com serial, né, com cartão de crédito, aí depende de internet. Então a nossa dica é que o PDV ele tem uma licença um pouco mais cara também, a gente cobra o valor da licença de um RP, por exemplo, devido a esse suporte, a esses riscos de ter muita integração com periféricos e com terceiros. Ok, pessoal? Espero ter sido claro aí com vocês. Valeu, um abraço. Tchau.